Presidente, eu não quero que mulher tenha spray de pimenta para se defender. Eu quero que tenha pistola, revólver, fuzil, rifle, lança-granada, F-35 carregado com ogiva nuclear. Veja, se a mulher vai fazer, este tipo vai acionar o spray contra o homem. E se porventura a mão dela é desviada e atinge essa mulher, ela pode perder a visão se atingir o olho. A mulher não pode ter acesso a um spray de pimenta porque ela pode torcer o braço e se cegar. Gente, pelo amor de Deus, isso assim, essa é uma das argumentações mais esdrúxulas que eu já ouvi na minha vida. Dizer que nós somos contra o spray de pimenta é uma mentira. Nós somos favoráveis ao spray de pimenta. Nós estamos falando apenas de uma substância controlada pelo exército. Os governadores querem que você, cidadão, continue pagando IPVA extorsivo. Eu apresentei e coletei 220 assinaturas para a PEC anti-IPVA, despachei com o presidente Hugo Mota, que rapidamente enviou para a Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da comissão, o deputado Leur Lomanto, rapidamente nomeou o relator, o deputado Rodrigo de Castro, que já se comprometeu a apresentar o seu parecer para a gente votar rapidamente. Então a gente está tramitando e trabalhando aqui dentro com o máximo de empenho, mas agora o Concefaz, que é basicamente a reunião dos governos do estado, né, os secretários de fazenda dos estados, lançaram uma nota contra a minha PEC, né, dizendo primeiro, vou fazer aspas: qualquer redução artificial da sua base econômica ou limitação nacional de alíquota repercute diretamente sobre a capacidade financeira não apenas dos estados, mas também das administrações municipais. E aqui eu vou traduzir o que eles estão dizendo. Olha, se a gente arrecadar menos, se você pagar menos imposto, o estado, o município vai ter menos dinheiro. E agora eu vou falar sobre a outra metade da nota. Esse impacto vai afetar as administrações com impactos concretos no financiamento de políticas públicas como saúde, educação e segurança. E aqui eu quero perguntar para o cidadão: hoje, com o tanto que você paga de IPVA, você tem saúde ou você precisa pagar um plano de saúde? Com o tanto que você paga de IPVA, você tem educação ou você precisa pagar escola particular para o seu filho? Hoje, com o tanto que você paga de IPVA, você tem estrada, rodovia, rua decente? As estradas, as rodovias do Brasil são uma vergonha. A infraestrutura do Brasil é uma vergonha. A gente perde capacidade escoamento de produção. As pessoas destroem o seu carro por causa de buraco, por causa da destruição das nossas estradas. E vêm os governadores com a cara de pau de falar que precisam desse recurso, que precisam que o trabalhador continue pagando imposto sobre o seu carro de 2% a 4% para financiar a política pública. Hoje já não tem política pública. Hoje vocês arregaçam o lombo do trabalhador e ele ainda não tem acesso aos serviços públicos que vocês estão dizendo que não. Precisamos dessa arrecadação de IPVA para prestar esses serviços. Cadê? Cadê esses serviços? E aqui eu quero questionar todos os governadores cujos secretários de Fazenda assinaram essa nota, porque, pelo que foi passado, todos os secretários de Fazenda de todos os estados, representantes de todos os governadores, assinaram. E eu vou estar lançando um site, no mesmo site da PEC anti-IPVA, o novo ipva.com.br, que você pode calcular o quanto você paga hoje e o quanto você pagaria com a aprovação da minha PEC. Você vai saber o posicionamento de cada governador. Hoje, quem impede, quem atrasa o avanço da minha PEC são os governadores. Cobre o governador do seu estado, vá atrás do governador do seu estado, pergunte para ele o posicionamento, por que ele deixou o secretário de Fazenda dele se posicionar contra a PEC. E outro ponto, mentira que os estados vão perder a arrecadação. A verdade é que eu apresentei fonte de compensação, apresentei limitação de gasto com o parlamento, com o Congresso Nacional, com a Assembleia Legislativa. É isso que eles não querem. Eles não querem cortar privilégio de parlamentar para você pagar menos imposto. Sabe qual que é outra fonte de compensação que incomoda os governadores? Limitar dinheiro com propaganda. Eles querem continuar utilizando o seu dinheiro para fazer propaganda para dizer que o governo deles está bom. E para te convencer com o seu dinheiro que o governo deles está bom, que as políticas públicas apresentadas por eles estão te atendendo. Quando você vive na realidade, sabe que sua vida está uma desgraça, está um lixo, está uma miséria. Que você trabalha, é esfolado, paga o imposto mais caro dos países emergentes e tem esses serviços medíocres sendo prestados para vocês. E ainda vem governador, secretário de Fazenda com a cara de pau de lançar notinha, falando que só tem saúde, segurança e educação hoje por causa do IPVA que é pago. Vocês precisam criar vergonha na cara. O que vocês não querem é cortar na carne, o que vocês não querem é cortar gasto.
Na hora de financiar política pública, supostamente para ajudar os mais pobres, criando imposto, aí vocês querem. Quando é para beneficiar a população, cortando gasto, aí é absurdo. Nós vamos sucatear o financiamento para as políticas públicas. Eu vou cobrar o governador do meu estado, governador Tarcísio, do estado de São Paulo. Governador Tarcísio, qual é o seu posicionamento? Por que você deixou o seu secretário de Fazenda assinar a nota do Concefaz? Por que você não se posicionou a favor da PEC? Eu vou cobrar o meu governador. Agora eu quero que todo cidadão brasileiro que apoie essa PEC e queira pagar menos IPVA, cobre o seu governador, senão você vai continuar sendo extorquido pelo seu governo do estado. Obrigado, presidente. Senhora presidenta, esse projeto apresentado pela nobre deputada Célia Chacriabá tem um objetivo muito simples, de que a gente seja capaz de ter dados compilados sobre qual é o efeito da questão climática sobre a vida das mulheres. Eu não estou suportando mais. Senhora presidente, esse projeto, assim, no momento que a gente está discutindo e tendo um escândalo no IBGE, de levar ideologia para a estatística e colocar em risco o próprio cálculo do PIB, vem um projeto querendo vincular impacto de crise climática com machismo, com desigualdade entre homens e mulheres. Tratar de análise estatística de impacto de crise climática na vida de meninas e de mulheres. Já ouvi falar de racismo ambiental, que já acho um absurdo, agora falar de machismo ambiental. Isso só deslegitima e descredibiliza e enfraquece e ataca a luta para a proteção das mulheres. Porque a partir do momento que se faz um vínculo que para a maioria esmagadora da sociedade é um vínculo bizarro, e ao mesmo tempo parlamentares que propõem isso foram contra endurecer progressão de regime para feminicídio, a gente descredibiliza bastante a proposta e a estatística, razão pela qual a missão orienta não. Aprovado o requerimento de urgência. Requerimento de retirada de pauta do projeto de lei que trata da comercialização, aquisição e posse e o porte de aerossol de extratos vegetais por mulheres para a defesa pessoal, estabelece penalidades pelo uso indevido. Esses aerossóis são aqueles conhecidos como spray de pimenta, mas também há de outros vegetais. Agora há um debate se mantém ou não o texto em pauta. Deputada Érica Cocai. E que ela possa usar o spray de pimenta. O spray de pimenta que ela possa manusear para se proteger e se defender. Mas quando você inclui uma substância que compõe um arcabouço que é exclusivo do próprio Exército, nós estamos falando de uma arma que pode ser letal. Eu conversava com algumas pessoas que trabalham com isso, pessoas do Exército, e eles diziam o seguinte: veja, se a mulher vai fazer vai acionar o spray contra o homem, e se porventura a mão dela é desviada e atinge essa mulher, ela pode perder a visão se atingir o olho. Ela pode, em verdade, estar sendo vítima de um instrumento, que é um instrumento que pode levar à morte, ou que pode levar a lesões absolutamente permanentes. E para além disso, esse spray de pimenta, que hoje só o Exército pode manusear com esta substância OC. Veja que nós não somos contra que haja o spray de pimenta, mas não com essa substância OC. A divergência está aí. A divergência está aí. E se a relatora diz, nós somos contra a arma de fogo, mas estamos dando uma possibilidade de autodefesa intermediário, mas está introduzindo uma substância que pode matar e que pode estar na casa desta mulher e que pode ser utilizado de forma indevida por crianças. Como orienta a omissão? Deputado Kim Kataguiri. Presidente, olha o argumento da deputada do PT. A mulher não pode ter acesso a um spray de pimenta porque ela pode torcer o braço e se cegar. Gente, pelo amor de Deus, isso assim, essa é uma das argumentações mais esdrúxulas que eu já ouvi na minha vida. E assim, graças a Deus que a gente tem isso recortado em vídeo, porque se eu contasse ninguém iria acreditar. Na minha avaliação, até nem precisa ser spray de pimenta. Se puder ter spray de ácido sulfúrico contra um torturador de mulheres, contra um estuprador de mulheres, contra uma pessoa que mata uma mulher. Aliás,
No Partido Missão, a gente defende pena de morte para quem mata, para quem arrasta a mulher no asfalto durante 1 quilômetro, para quem esfaqueia menina de 15 anos de idade que está grávida. Esse sujeito precisa ser condenado à pena de morte, ele precisa ser executado pelo Estado brasileiro. Esse é o nosso posicionamento, por isso a gente vota não à retirada de pauta desse projeto tão importante, parabenizando a deputada Gisela Simona. Para a maioria, deputada... Nós, em verdade, a maioria libera, mas eu gostaria que os argumentos, eles não fossem argumentos falsos e argumentos mentirosos. Eu queria que o debate ficasse no ponto que ele está. Dizer que nós somos contra o spray de pimenta é uma mentira. Nós somos favoráveis ao spray de pimenta. Nós defendemos a autodefesa, para que as mulheres possam se proteger de uma lógica sexista defendida via de regra por esses que aqui estão dizendo que defendem as mulheres. Nós estamos falando apenas de uma substância, que ela é letal. O spray de pimenta, esse que a polícia usa, as mulheres têm que ter o direito de utilizar também. E ele impede a agressão, Agora, nós estamos falando de uma substância controlada pelo Exército, que pode cegar. Direitos humanos, não pode encostar no vagabundo, Deputado Kim Kataguiri pela Missão. Presidente, eu não quero que mulher tenha spray de pimenta para se defender. Eu quero que tenha pistola, revólver, fuzil, rifle, lança-granada, F-35 carregado com ogiva nuclear. Todos os instrumentos que você puder tornar o estuprador, o torturador, irreconhecível depois do exercício de direito à autodefesa da mulher, eu sou favorável. E outro ponto que eu acho importante colocar, presidente, qualquer um que... A gente viu casos bizarros, assim, grotescos, de homem arrastando mulher pelo asfalto, de esfaqueando mulher grávida. E, sinceramente, quem acredita na recuperação de um ser desses, eu não tenho nem capacidade cognitiva para entender quem tem alguma discordância de qualquer instrumento que dê poder para a mulher se defender, e não só se defender, fazer justiça contra a sua agressão contra esse homem. E eu quero registrar não só o voto sim do Partido Missão, mas que o PT arregou, apresentou requerimento de retirada de pauta, depois viu que apanhou na discussão e orientou sim para o projeto para depois não apanhar no mérito. E eu quero dizer da minha satisfação de ver uma derrota em plenário do partido do governo. Obrigado, presidente. Obrigada, Vossa Excelência. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovados.